pelo YouTube. Você, quem acompanhou, viu o tema da palavra hoje. Hoje o tema da pregação é: sintam a vossa miséria ou as vossas misérias. Abra comigo, por favor, a Bíblia na Epístola de Tiago. Epístola de Tiago, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo 3 até o versículo 10. O tema da palavra é: sintam as vossas misérias. Louva a Deus pelo Espírito Santo que fala, porque muito do que vou falar aqui foi falado na ministração do louvor, sobre o mundo, sobre o ânimo dobre, sobre a humilhação diante de Deus. Que Ele fale conosco. Tiago capítulo 3, versículo de número... Tiago capítulo 4, versículo de número 3 em diante. Amém? Achamos? Guardar todos acharem. Tiago capítulo 4, verso 3. Diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou achais vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Perdão. Ou achais vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de ânimo dobre, ou de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Pai, no nome de Jesus, já oramos aqui muitas vezes hoje, mas por mais uma vez, em especial por essa palavra, eu quero ir a Ti em oração. Eu quero ir a Ti, Senhor, te pedir em primeiro lugar que os nossos corações sejam quebrantados, que os nossos corações, Senhor, estejam aqui contritos, que os nossos corações, Senhor, estejam aqui completamente lançados aos Teus pés. Meu Deus, em nome de Jesus, dá-nos capacidade para entender Tua palavra. Que o Teu Espírito, Senhor, faça o nosso entendimento tão limitado, tão humano, tão pequeno, alcançar, Senhor, as regiões celestiais, de onde Tua palavra vem. Pai, que entendamos que a Escritura não é a palavra, mas a Escritura torna-se a Tua palavra quando ela é viva em nossa vida. Quando ela torna-se rema, a palavra viva, a palavra revelada, que vem e faz habitação no nosso coração. Dá-me graça e dá-me capacidade para anunciar a Tua palavra, porque eu não tenho em mim nem um pouco dessa capacidade. Preciso de Ti a cada minuto. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bom,
Tiago está escrevendo à igreja e o Espírito Santo inspira a falar algumas coisas que alcançaram aquela igreja e continuam alcançando a mesma igreja. Porque igreja não é isso. Igreja não é placa. Igreja é igreja. Tiago, Paulo, João, todos os discípulos da Bíblia, todos os membros da igreja na Bíblia continuam sendo igreja, assim como eu e você que estamos vivos somos igreja. E todos aqueles que confiam em Cristo para a salvação são igreja. A morte não faz com que alguém deixe de ser igreja, muito pelo contrário. A morte em Cristo acaba com qualquer possibilidade que aquela pessoa não seja igreja. Todos que morreram em Cristo são igreja, e nós somos igreja. Essa epístola é direcionada à igreja, portanto é a eles e a nós, será a todos, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Amém? E aí, Tiago faz uma afirmação no versículo 3. Pedis e não recebeis. Ele está falando de orações que a igreja, que nós muitas vezes fazemos, pedindo algo a Deus e não recebemos. Quantos de nós aqui já pediram algo ao Senhor e não receberam? Eu sou o primeiro a levantar. Quem diz que não, tem uma grande possibilidade, na minha opinião, de estar mentindo. Não posso afirmar, mas quem diz que não, simplesmente diz que tudo que já pediu, recebeu. Aí se enquadra naquela palavra, né? Pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra. Mas para que isso aconteça, como é que tem que ser, como tem que estar a nossa vida? Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Se a palavra de Cristo estiver em nós, a gente não vai pedir alguma coisa que seja contrária à vontade dele. Então, obviamente, tudo que pediremos, receberemos, porque pediremos segundo a palavra dele que está em nós. Amém? E aqui, nós temos uma dúvida que é muito colocada, e é muito fácil dizer, pedir não receber porque não tem fé. Nesse evangelho de prosperidade e triunfalismo que a gente tem por aí. Mas o motivo que o Tiago está dando é um motivo muito mais real e claro. E quando ele usa aqui, para gastar em vossos deleites, ele não está falando só, quando eu digo Tiago, através do Espírito Santo Deus não está falando só de pedir alguma coisa material ou pedir dinheiro. O fato da palavra gastar, estar aqui, não significa que é pedir dinheiro, muito pelo contrário. Essa palavra, na transliteração para o português, é uma palavra grega, que seria melhor traduzida, não sei se a nova versão internacional já traz essa tradução, mas como consumir e não gastar. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para consumirdes em vossos deleites, para serem consumidos, para consumirem aquilo que pediram em vossos deleites. Para gastar também é o mesmo sentido, em vossos deleites. Mas eu não quero que você pense só em dinheiro. É óbvio que o dinheiro está incluído, mas que você pense em tudo. Vocês estão me assistindo aí. Pense em tudo. Quantas vezes a gente vai diante do Senhor e pede, Senhor, faz com que a minha família seja salva. Senhor, alcança meu pai, meu marido, minha mãe, meu filho, meu sobrinho, ou meu vizinho. Senhor, faz com que a tua palavra faça morada no coração dessa pessoa. E não recebemos. E a pessoa morre sem Cristo.
É um pedido não atendido. Segundo Deus, porque ou pedimos mal, que é o que Tiago diz aqui, que não é esse o caso, né? Pedir a conversão de alguém não é pedir mal, ou não estamos pedindo segundo a vontade de Deus. Ou nos enquadramos: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiser e tudo será feito. Então, antes de eu orar pedindo algo, o Espírito Santo, através da palavra de Deus, vai me ensinar a orar. Se eu estiver em sintonia com o Espírito, isso já aconteceu comigo, quando eu ia orar por uma pessoa, Deus falou: nem começa, porque esse já está perdido. Não porque Deus não tenha poder para salvar, mas porque Deus é soberano sobre todas as coisas e sabia que aquele ali não se arrependeria. Mas eu não quero falar disso, eu quero falar de coisas que pedimos e não recebemos, porque estamos enquadrados nisso aqui. Porque pedimos para gastar em nossos direitos. Quando eu peço algo ao Senhor, se eu sou cristão, se eu tenho a mente de Cristo, se Cristo habita em mim, se Gálatas 2:20 é verdade, agora não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim, eu pedirei segundo Cristo, e não segundo a minha mente caída e carnal. E aí eu preciso olhar para Cristo e para as orações e para os pedidos que Cristo fez. Alguns pedidos que Cristo fez ao Pai em oração. Em nenhum deles, absolutamente nenhum, literalmente nenhum, ele pediu algo por causa de si mesmo. A única cena em que, o único acontecimento em que Cristo pede algo em favor de si mesmo, ele termina de pedir e acrescenta a seguinte frase: mas não seja feita a minha vontade, porém a tua. Então nós temos direito de pedir muitas coisas, desde que acrescentemos essa frase no fim dos nossos pedidos. Todas as outras coisas que Cristo pediu quando ele orou por ele mesmo: Senhor, glorifica o teu filho. Esse pedido era por ele? Não. Porque ele sabia que através da glorificação que o Pai faria na vida dele cada vez mais, o plano de salvação seria completo. Quando ele diz: Pai, glorifica o teu filho, ele está pensando em mim, em você, em todos aqueles que seriam salvos pelo plano de salvação na cruz do Calvário, e não nele. E aí a gente olha para os nossos pedidos. Senhor, eu quero um emprego diferente. Me tira desse emprego, me dá aquele. E aí o Senhor, que prescruta e conhece a palavra antes de sair da nossa boca e formou o nosso coração e nos conhece melhor do que nós mesmos, vai lá dentro. E na ligação da alma com o Espírito, né? Da medula dos ossos, da alma e do Espírito, aonde termina a sua alma, onde começa o seu Espírito, e onde ninguém sabe que ligação é essa, mas Deus sabe. E a palavra dele divide ela em outros. Ele vai lá e descobre, e sabe. Não descobre, ele sabe. Porque já está descoberto diante dele a razão pela qual você está pedindo aquele novo emprego. E aí a gente encontra algumas coisas. A motivação e o fim principal de todo cristão deve ser o quê? Que Deus seja glorificado. Amém? Não importa a qualquer custo. Imagine-se, como eu já falei aqui, que você é uma tocha. Você é uma tocha. Ainda que você tenha que queimar até o último
até a última migalha de combustível na tocha. Seja o combustível que for, seja pano com querosene, seja o que usavam antes, que era lá um óleo, betume, azeite, seja o que for. Ainda que você vire um carvão, mas que você seja uma tocha na mão dele, para que aquele fogo, aquela luz, ilumine outros. Você deve desejar ser consumido. Isso é o que a Bíblia nos diz. Não é o que anda pregando fora, mas é o que a Bíblia nos diz. Então, encaixe os nossos pedidos de oração nesse propósito principal da nossa vida. Agora não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo, quando diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Será que os nossos pedidos são para que Deus seja glorificado? Ou são para gastar em nossos deleites? O deleite em si, que é nessa aplicação aqui, aproveitar algo prazeroso, algo bom para a pessoa, em si não é pecado. Por exemplo, está calor, mau verão, e se eu tiver uma piscina na minha casa, vou me deleitar na piscina, vou mergulhar lá nela. Isso é pecado em si. Agora, se eu peço a Deus para ter uma piscina na minha casa, e a intenção do meu coração nesse pedido não tem nada a ver com Deus ser glorificado nesta piscina que será construída na minha casa, eu estou pedindo mal. E não vou receber. Nem se eu participar da fogueira santa, se eu der uma ofertinha de 1.000, de 2.000, de 10.000, esse pessoal que engana depois aí. Não vou receber. Porque eu estou pedindo mal. Então eu não posso pedir que Deus me dê uma piscina na minha casa? Até pode. Desde que em algum lugar dentro de você, essa piscina aponte para como Deus será glorificado por ele. Aí você pode. Ah, Senhor, carnaval, a igreja não tem onde fazer retiro, a minha casa é grande, a gente podia fazer um retiro na minha casa, que a gente tranca as portas, e aí tem uma piscina para os irmãos aqui, ou para que os meus filhos se alegrem, enfim. De alguma maneira, dentro do meu coração, o meu pensamento não será: eu vou aproveitar a piscina. O meu pensamento será, primeiro, na glória de Deus, em segundo, nos outros, e depois em mim. E é a ordem natural de Deus. Aí talvez eu receba, se for da vontade de Deus. Mas a gente pede tanta coisa, tantas e tantas vezes, que a fé parece até uma brincadeira, que a gente não sabe, mas como nós agimos pela fé, porque a gente pede, não recebe, se conforma, vai embora. Não deve ser da vontade de Deus. E não entendemos que muitas vezes é algo muito pior que está dentro de nós, que está causando isso. E aí nós vamos seguir o texto e entender o que é. Se eu peço, por exemplo, que Deus me leve a pregar o Evangelho na Somália, na Nigéria, no lugar onde está a perseguição matando cristãos todos os dias, na Coreia do Norte, na China. Mas se o meu coração estiver pensando: ninguém vai para lá, eu vou porque eu sou cara, eu vou porque Deus me ungiu e eu tenho capacidade de falar e converter aquele povo todo. Você está pensando em gastar com o seu próprio deleite, porque você está deleitando o seu ego, você está deleitando o
o seu próprio eu, é o antropocentrismo, é o egocentrismo do mundo ocidental que nos domina. Então eu posso pedir para Deus me levar a um lugar para eu ser missionário até morrer lá, e mesmo assim está pedindo mal, pensando em mim. Como um monte desses missionários por aí, Senhor, me dá uma abertura na África, e pega um jatinho, vai para a África, pousa o jatinho, faz uma cruzada enorme, recolhe milhões de ofertas de um povo já miserável, já não tem nada, em vez de levar alguma coisa não, recolhe deles. E aí quando termina a cruzada, pega o jatinho de novo e voa para o país dele. Desde quando isso glorifica Deus? Eu não consigo entender. Não consigo. Então, por que eu falei isso? Porque o mais nobre dos pedidos, para aquele a quem nada está encoberto, todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daquele a quem teremos de prestar contas. Então, a hora que a gente pede, está aberto o nosso coração, o nosso pensamento, a divisão da medula, dos ossos, a divisão da alma, do espírito, está tudo lá, diante de Deus. E Ele sabe se eu peço algo para a glória dele ou se eu peço algo para o meu deleite. E para dar um exemplo aqui, como que parece direto com dinheiro, né? Senhor, dá um carro. É um pedido que eu posso fazer? É melhor que eu esteja em Cristo e a palavra dele esteja em mim, né? Porque se ele disser que não vai dar, eu me peço. Mas eu posso pedir. Mas qual é o meu intuito? Para quem eu quero um carro? Eu quero um carro porque todo mundo tem? Eu quero um carro porque eu não quero andar de ônibus? Eu quero um carro porque eu quero aproveitar algumas coisas que o mundo oferece e eu só posso andar de carro, só posso ir de carro. Como eu quero um carro para a tua glória, Senhor? E aí Deus vai entrar não, né? Porque Ele já está presente em todos os lugares. Deus está presente dentro do seu coração, Senhor. Deus é onipresente dentro do menor átomo. Quem conhece nanotecnologia é a divisão dos átomos. Partes menores do que átomos estão envolvidos na nanotecnologia. Deus está presente lá dentro deles. E dos menores ainda que foram descobrir depois disso. Deus não está presente só no ambiente grande. Deus não está limitado a uma escala. Por exemplo, Deus não está mais presente diante de nós do que Ele está presente diante de uma formiga que é menor que nós. Ele está presente tanto por dentro quanto por fora, em todos os lugares, porque todas as coisas subsistem nele através da palavra. E aí a gente pede aquele carro e Deus vai com tudo descoberto que há no nosso coração saber se nós queremos aquele carro para dar um conforto à nossa família, para os nossos filhos, para que possa trabalhar, e o meu trabalho, por conseguinte, honra ao Senhor no sentido de que eu não retenho meus dízimos, no sentido de que eu não retenho minhas ofertas e que eu não barganho com Deus, no sentido de que eu dou por amor quando eu quero e quanto eu quero, e não porque alguém me induz ou porque alguém me diz que eu vou ganhar tal se eu der X. E aí Deus vai prescrutando todas essas coisas. E só Ele sabe se você pede bem ou pede mal. Então, antes de saber se é vontade de Deus ou não, deveríamos passar nesse crivo aqui. Você está pedindo para o seu próprio prazer, o seu próprio deleite, apenas, nem peça, porque Deus não vai. Não vai. Poxa, pastor, mas eu não posso pedir um conforto para a minha família. Eu não disse isso.
Você pode receber uma piscina na sua casa, você pode receber uma casa nova, você pode receber um emprego, você pode receber um amigo, você pode receber um ministério, você pode receber um dom. E não seja apenas para o seu deleite. Tiago diz: para gastarmos em vossos deleites. Em que sentido são esses deleites? São deleites seus e acabou. Não tem nada que aponte para Cristo naquilo que você pediu. Não tem nada que aponte para a obra missionária de pregação do Evangelho ou para que Deus seja glorificado naquilo que você pediu. Ao contrário, aponta para o mundo. Olha o versículo 4. Adúlteros e adúlteras. O que é adultério, gente? Sou casado e vou manter relações com outra mulher. O adultério da igreja, que é a noiva de Cristo, o que é? Vamos deixar Tiago nos responder? Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Somos adúlteros e adúlteras quando pedimos coisas a Deus para virarmos as costas para Ele e nos relacionarmos com o mundo. Olha que absurdo. Imagine aí, minha esposa está ali. Eu vou lá, olho para uma mulher na rua, vou lá em cima daquela mulher. Aí vou na minha esposa. Olha só, amor, você poderia me ajudar a fazer um penteado aqui, me dar uma dica, dar uma cantada que eu posso passar naquela mulher? Faz esse favor. E ele ainda acha que ela vai fazer. Versículo 5. Ou vocês acham que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Estão prestando atenção? Adultério e ciúme. Cristo é o nosso noivo. E aí a gente pede coisas a Ele para estar ali. Está ficando claro. É óbvio que não vamos receber. E muito pelo contrário. Estaremos apartando-nos de Deus cada vez mais que fazemos algo assim. Orações absurdas. Coisas impressionantes. Como eu já ouvi cada coisa. Como pastor, que assim, você não acredita que eu ouvi uma pessoa cristã. Uma criatura uma vez disse para mim assim: não, eu gosto daquele homem lá, ele é casado, mas ele casou errado. Eu estou pedindo a Deus que desfaça aquele casamento, porque ele tem que casar comigo, porque Deus me revelou isso. Ora por mim, pastor. Não preciso nem dizer qual foi a minha resposta, né? Mas uma coisa tão absurda, e as pessoas vão pedindo para o seu deleite no mundo. Senhor, gostaria de dar mais conforto para a minha família. Se o Senhor puder aumentar a minha renda. Mas tu sabes que em meu coração eu quero ser fiel na tua casa, eu quero aumentar os meus dízimos, minhas ofertas, eu quero dar ao pobre, eu quero ajudar o necessitado, eu quero poder ajudar as pessoas. E é óbvio que quero também dar o melhor para a minha família. Mas não adianta falar, como lemos aqui em Isaías, se dentro de você a parte do dar a Deus e às pessoas é só um blá 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 e você quer mesmo é mais dinheiro para você. Não vai receber. Porque está pedindo mal, está pedindo para gastar nos próprios deleites. Às vezes para não vir para a igreja, né? Senhor, dá uma TV nova, a minha está velha. Ah, Senhor, obrigado pela tua TV que o Senhor me deu. Vou ficar vendo esse filme, hoje vou para a igreja, não deixa na minha TV nova. Aí fica lá, ele e a TV nova e o culto rolando.
O espírito tem ciúmes demais. Então, por que você não recebe? Ou quem não recebe? Porque o espírito tem ciúmes. Do mesmo jeito que se eu for maluco o dia da minha esposa e pedir um conselho do que eu falei aqui, ela não vai me dar, capaz de me dar um tapa, né? Mas o que eu pedi ela não vai me dar. Tem ciúmes. Então Deus não te dá porque Ele te ama. Deus não nos dá porque ainda acredita que podemos mudar. Porque quem vive assim tem um outro problema que Tiago vai descrever aqui. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Está aqui a chave de quem pensa em gastar nos seus deleites e de quem pensa na glória do Senhor. Quem pensa em gastar nos seus deleites é soberbo. E Deus resiste. Ou seja, além dele não dar, ele ainda resiste. Além de não dar, ele ainda impede que o soberbo conquiste muitas vezes as coisas. E dá graça aos humildes. Então, a humildade é necessária para que nós não peçamos as coisas para gastarmos em nossos próprios deleites apenas, mas para que peçamos as coisas para a glória de Deus. E se Deus me deu para que eu me deleite, eu me deleitarei glorificando a Ele porque Ele me deu. São duas coisas diferentes. Aí, para dar um outro exemplo, um pouco mais exagerado, vamos dizer, um jovem, Senhor, me dá um videogame. Eu queria um videogame. O cidadão não lê a Bíblia, não ora, não tem tempo, sei lá, pelo menos diz que não tem. Aí pede a Deus um videogame. Sabe? Senhor, deixa eu assinar uma TV a cabo, essa TV aberta só tem porcaria. O cidadão não tem tempo de ler a Bíblia, de buscar Deus. Cidadão, né? Talvez você esteja ouvindo. E quer uma TV a cabo para quê? Para assistir filme de 2 horas, ficar sentado lá parado na frente. Ah, pastor, dizendo que TV a cabo é errado. Não, eu mesmo tenho. Nem cheguei a pedir ao Senhor. Eu tive condições e assinei. Mas tenho consciência que foi Ele que me deu. E o dia que eu fizer com que o que ela me dá lá de programação me impeça de buscar a Deus, eu estou sendo um adúltero. Eu peguei uma coisa que Deus me deu para traí-lo. Tirar o tempo dele. Isso não é humilde. A humildade faz isso que o versículo 7 diz. Sujeitai-vos, pois. Está vendo a palavrinha pois? Essa palavrinha pois significa que ele está falando ainda sobre o versículo 6. Ele está tirando uma conclusão sobre o que ele falou lá em cima. Amém? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Quem se sujeita a Deus não faz esses tipos de pedido. Porque antes de pedir, está cheio da palavra de Deus, está cheio da presença de Deus, em humildade vai diante do Senhor. Senhor, antes de te pedir isso, eu quero que fique claro
que eu não quero nada além da tua vontade, conforme o Senhor Jesus me ensinou a orar, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Me ajuda, Senhor, que se eu for pedir algo contra a tua vontade, que eu nem abra minha boca para pedir. Eu não tenho condições de decidir sobre a minha vida. Os meus olhos humanos não enxergam um palmo na frente do meu nariz. Eu sou um pobre pecador que foi alcançado pela graça, mas continuo cheio do velho homem dentro de mim. Portanto, eu não sei o que é melhor para mim. Senhor, me ajuda. O meu coração humano está querendo isso. Mostra-me se isso é realmente o que tu tens para mim. Eu não consigo sozinho, Deus, me ajuda. Isso é ser humilde. É um pedido diante do Senhor. E aí sim fazer o pedido. E aí ele usa o diabo. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Então o soberbo vai lá, pede, tenta, e Deus resiste. Do mesmo jeito que o diabo vem e tenta roubar, e tenta destruir, tenta matar, e tenta te tirar da presença de Deus, e tenta, e você deve resistir a ele. E ele fugirá de nós. E aí muitas vezes a gente fica botando a culpa no diabo, um monte de coisa. Não, eu não tenho essa bênção porque o diabo me roubou a bênção, porque o inimigo está com raiva de mim, ele veio e me tirou as coisas. O inimigo não deixou que a minha bênção viesse. Você preste atenção nessa frase. Quem é o diabo para impedir o agir de Deus? O livro de Isaías diz: ainda antes que houvesse dia, eu era. Não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Como é que nós abrimos nossa boca para dizer que o diabo não deixou que a minha bênção chegasse? Estamos dizendo que o diabo é capaz de impedir o mover de Deus, por acaso? Então aqui, Tiago, a palavra de Deus está destruindo o argumento de que é Satanás que faz as coisas. Não põe a culpa no diabo. Entenda a sua miséria. Eu entenda a minha miséria, que é o que nós vamos ver daqui a pouco. E sinta. Então eu não preciso fazer corrente de 7 semanas pisando no sal, passando pelo vale do sal, para o diabo não tocar mesmo. Eu não preciso ficar igual um doido, repreendendo tudo e qualquer coisa que eu vejo na minha frente. Eu não preciso passar igual eu, quando me converti, passava do lado de um despacho de macumba, repreendia aqui o Senhor, não deixe que toque em mim. Eu não preciso fazer isso, porque há uma palavra que diz que Cristo tomou sobre si as minhas maldições. Há uma palavra que diz que contra Jacó, contra o Israel de Deus, e eu sou o Israel de Deus, não vale encantamento. Eu não preciso repreender. Se matarem uma galinha ou se matarem o galinheiro inteiro, se matarem um boi ou matarem um curral inteiro, não me interessa, eu não preciso repreender. Basta que eu resista ao diabo obedecendo a Deus, e ele fugirá de mim. Eu não preciso nem saber quem fizeram macumba, isso aqui. Ah, pastor, às vezes a pessoa é crente e pega porque não está baseado na palavra. Não está resistindo ao diabo. Não está se sujeitando a Deus. Verso 8. Remédio para isso. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. A atitude parte de nós, mas deixa eu te informar que você não tem essa bondade toda dentro de você. Até o desejo e a capacidade para se chegar a Ele, é Ele quem te dá. Mas é preciso da tua atitude. Primeiro, eu me chego a Deus. Como consequência, e é um aditivo, amém? E Ele se chegará a nós.
E aí eu fico pensando nesse chegar, né? Porque é uma coisa impressionante. Se a gente tem uma meta, vou falar aqui um pouco de trabalho, por exemplo. Em empresa, a gente tem uma meta sempre diária. O tempo inteiro na nossa empresa, a meta vai ser o quê? Conquistar novos clientes. E a gente se aproxima de conquistar os clientes, tenta se aproximar dos clientes, tenta um jeito de que a mensagem chegue aos clientes, por diversas maneiras. Eu tento me chegar aos clientes para que eles se cheguem a mim. E aí eu invisto tempo, invisto energia, invisto dinheiro naquilo de uma maneira intensa, para que os clientes cheguem a mim. E digo que sou cristão, que amo a Deus sobre todas as coisas. Aí, chego em casa cansado, então estou em casa cansado. Aí está lá a Bíblia na cabeceira. Aberta, fechadinha. Olha para ela. Sento na cama. Vou orar? Não. Deixa eu ver. Aí passo o jornal, depois do jornal a minha novela. Não vou nem falar do conteúdo da novela. Vamos dizer que a novela fosse uma santidade só. Deixa eu ver isso aqui. Aí a Bíblia está lá. O Espírito Santo vem orar. Não, calma aí, agora eu vou adiantar umas coisas para amanhã, né? Um dia muito corrido. Aí no final do dia, pega a Bíblia assim. Um capítulo, meia dúzia de versículos. Glória a Deus. Senhor, obrigado pelo meu dia. Abençoa. O Senhor esteja comigo amanhã. Louvado seja o teu nome. Eu me cheguei 1000 vezes mais próximo de cliente do que de Deus. E eu quero que Deus me abençoe para me dar mais clientes. Olha que legal. Amados, isso é inconcebível. Não funciona. Não é assim. Pelo menos não no Evangelho, nesta Bíblia aqui que eu conheço. Se eu quero que Deus se chegue a mim, eu preciso me chegar a Ele com intensidade. Não se dá nada a Deus por parte, pela metade. Não se dá nada a Deus, Deus não aceita migalha da sua vida. Deus é dono da vida do cristão. Se eu quero intimidade com Deus, eu vou investir tempo, eu vou investir energia, eu vou investir, perder o meu sono, eu vou 1 hora, 2 se eu precisar. Eu vou me consumir muitas vezes de madrugada, sabendo que eu tenho que acordar cedo para trabalhar. Mas eu vou fazer, porque eu quero que Ele se chegue até mim. Esse é meu objetivo. Agora, se para nós, se chegar a Deus, é vir no culto quarta-feira e domingo, conforme-se com que Ele se chega a você só na quarta-feira e no domingo por 2 horas da manhã. Conforme-se em sentir uma coisinha boa na hora da adoração, ou então uma emoção na hora da palavra. Conforme-se com isso. Porque Deus, guardando as proporções, que Deus é Deus e nós somos homens, é diretamente relativo, em relação direta, é em relação direta, o tanto que nós nos chegamos a Deus, para o quanto que nós veremos Deus se chegar a nós. É óbvio que Deus vem como Deus, nós vamos como homens, pobres, mortais, pecadores. Ele vem como Deus, Senhor Todo-Poderoso. Só que, quando a gente chega a Deus, e Ele se chega a nós, acontece uma coisa que é impossível de permanecer. Alimpai as mãos, pecadores. Mãos, obras.
Se eu ando no pecado, se eu tenho um pecadinho de estimação na minha vida, ou um, se eu ando em prevaricação, se eu ando pecando contra o Senhor dia após dia, semana após semana, e não combato aquilo, não resisto ao pecado até derramar o meu próprio sangue, a hora que eu chegar a Deus e Ele se chegar a mim, a santidade dEle vai me botar de cara no chão, e eu saberei que precisarei limpar as minhas mãos, ou seja, saberei que eu precisarei que Ele me liberte do pecado, que Ele me liberte da atitude contrária e errada. A limpar as mãos, pecadores. E aqui tem outra classe de pessoas. E vós, de ânimo dobro, ou de duplo ânimo. O que é um ânimo dobro? É a pessoa que está cheia de Deus, cheia do Espírito Santo num dia, no outro está. Parece que não é nem a mesma pessoa. É a pessoa que passa uma semana lendo, buscando, orando, e na outra semana nem a Bíblia pega. É a pessoa que passa meia hora, uma hora orando de madrugada, numa semana, outra semana, vem para a igreja, se vier ao culto e olhe lá se ora junto com os irmãos que estão orando. É a pessoa que na hora que Deus está falando, Deus, o Senhor falou comigo, eu vou deixar esse pecado, eu vou mudar, e amanhã está no mesmo pecado. É a pessoa que diz, não, agora Deus falou comigo, agora mudou tudo na minha vida. Dali a uma semana está tudo pior do que antes. E aí vai botar a culpa em quem? O diabo. O diabo ficou para trás aqui no versículo número 7. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas eu só posso resistir ao diabo se eu me chegar a Deus cada vez mais, ele se chegará a mim e fará com que eu sinta a necessidade de me santificar, que é a limpar as mãos pecadores. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. E eu não posso ser vai bem. Eu não posso ser instável. Cristo não nos chamou a ser instáveis. Existe o dia mau, um dia de tristeza, um dia de problema, mas essa tristeza, esse problema não te faz buscar menos a Deus. Não te faz deixar de buscar a palavra de Deus. Não te faz deixar de orar, te deixa triste, te deixa preocupado, te deixa angustiado, mas não te retrocede. A Bíblia diz e é clara que temos que prosseguir o tempo todo a carreira que nos está proposta e olhar para o alvo que é Cristo Jesus, crescendo no conhecimento em graça, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. O cristão segue e prossegue e cresce, até com os próprios erros, aprende com os erros e cresce. Ele nunca é uma gangorra. Se eu sou uma gangorra, eu estou com problemas sérios naquilo que já passou ali atrás. Problemas sérios em ser humilde, problemas sérios em me sujeitar a Deus, problemas sérios no tipo de oração que eu faço, problemas sérios em ser amigo do mundo, querer usufruir as coisas do mundo, querer ao mesmo tempo ser amigo do mundo e amigo de Deus. Problemas sérios em não resistir ao diabo. Se nós nos encontramos assim, a hora que Deus se chegar a nós, é o que vai acontecer no versículo 9, que é o tema dessa palavra. Sintam as vossas misérias. Nós sentiremos como somos miseráveis. E é isso, pastor. Eu sou eleito, lavado e remido no sangue de Jesus, eu também. Mas continuo sendo um miserável pecador. O apóstolo Paulo disse, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Ele se chamou a si próprio de o pior dos pecadores. Por quê? Porque quanto mais nos aproximamos de Deus, mais sentimos as nossas misérias. E ninguém aqui, a não ser que Cristo estivesse sentado em carne nesse banco, pode dizer, não, eu não tenho miséria. Se você disser isso, você está mentindo. Se eu disser isso, eu estou mentindo, porque eu ainda tenho muitos erros na vida. Eu sou pecador. Estou aqui pela misericórdia de Deus e tenho misérias. E quanto mais eu me aproximar de Deus, mais eu vou sentir minha miséria. E aí eu vou precisar fazer isso aqui. Lamentai
e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Por quê? Porque como eu vou ser transformado por Deus se eu não me arrepender? E alguém já viu alguém se arrepender alegre? Eu já tenho. Tem gente que eu vou te contar uma coisa. Senhor, muito obrigado. Pecou pra caramba. Senhor, eu te confesso meus pecados, eu estou muito alegre, porque o Senhor já me perdoou. Aí abre um sorriso, obrigado, Senhor, aleluia. E ele canta música, e pula e bate palma. Eu nunca vi um arrependimento desse. Imagina, você tem um filho, aí o seu filho faz um absurdo, bota fogo, igual eu fiz uma vez, bota fogo na toalhinha do bujão de gás e sai correndo. Aí, você podia ter explodido todo, você é maluco. Aí a criatura, o seu filho, olha, não me arrependo, eu estou muito alegre de me arrepender. Capaz de levar um tapa, né? Como assim? Arrependimento requer tristeza, choro, lamento. Puxa vida, eu fiz o Senhor sofrer, eu fiz alguém sofrer, me perdoa-se. Enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se secaram dentro de mim, diz a Bíblia. Davi, no Salmo 51, demonstra claramente a tristeza que tem que acompanhar o arrependimento. Então esse choro aqui é arrependimento. Agora, se eu não me considero diante do obedecendo, talvez eu esteja cego, aí é pior ainda. Se eu não me considero pecador sendo, aí certamente eu estou sendo. Pior ainda, mais ainda. Se me permite a redundância. E o verso 10 diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. O verso 10 complementa o verso 3. Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Sabe o que quer dizer isso? A maioria das vezes, as coisas que pedimos, pessoas que têm essas características aqui, são soberbos, são amigos do mundo, querem aproveitar as coisas do mundo, e etc. de tudo que falamos aqui. Não sentem as suas misérias. E tudo que pedem, ou a maioria das coisas que pedem, é para que elas sejam exaltadas. Eu quero um carro novo, da boca para fora eu vou glorificar a Deus, mas para dentro eu quero um carro novo, porque o vizinho tem, porque todo mundo tem, e eu quero um. Eu quero uma piscina, porque uma piscina é um símbolo de status e eu quero ser exaltado. Eu quero isso, aquilo, aquele ministério que eu quero que as pessoas olhem para mim. Da boca para fora é uma coisa, mas dentro é outra. Eu estou querendo me auto-exaltar, eu sou soberbo. Mas se eu sou humilde, eu me humilho perante o Senhor. Eu digo, Deus, eu não sei o que eu quero, e eu não sei se o que eu quero é bom para mim. Talvez o que eu esteja querendo seja a coisa mais nociva para mim, e eu me humilho diante de Ti para reconhecer isso, Senhor. Me ajuda a pedir corretamente. E aí, Deus nos exaltará. A única maneira de um cristão ser exaltado é se Deus exaltar. Se Deus não te exaltar, a tentativa de autoexaltação vai te levar a caminhos terríveis. E a receber a exaltação dos homens, é como Jesus disse, os fariseus já receberam sua recompensa. Pecado está dentro de nós. Se o diabo está tocando, se não é uma permissão de Deus para uma prova ou para alguma coisa que Ele tenha em seu propósito, a culpa é nossa. Então, que nossas orações sejam muito melhor concebidas a partir de hoje. E saiba que Deus não lhe dará nada que te faça virar um adulto ou um adulto. Deus não lhe dará munição para que você atire na sua própria cabeça, porque Ele te ama. E largar Deus para virar amigo do mundo é se suicidar espiritualmente.
Deus não vai te dar uma lição para você fazer isso. Que Ele te ama. O máximo que pode acontecer é Ele te largar de mão, não te impedir mais e deixar que você siga o teu caminho de pecado. Espero que não seja o caso de nenhum de nós aqui essa aqui. Que não tenhamos ânimo dobre e nem mãos sujas diante do Senhor. Sejamos constantes. Ainda que devagar, mas constantes. Muitas vezes a gente acha que a velocidade é importante, mas a constância é muito mais importante do que a velocidade. Porque quando eu caio, eu tenho que voltar atrás do meu caminho. Eu perco esse tempo todo entre eu cair até eu descobrir que eu caí, porque eu já não fiz. Quando eu caio do primeiro amor, Deus nos ensina a voltar de onde eu caí. Então é melhor eu ir mais devagar e ir constante do que eu tentar correr e cair e ter que voltar lá atrás. Eu vou muito mais além. Eu vou com o Senhor. Amém, amados? Então, sentindo as nossas misérias, sentir a nossa miséria é o caminho pelo qual chegaremos a cada vez mais limpar as nossas mãos, não permitir que sejamos de ânimo dobro e principalmente sermos humildes e humilharmos diante do Senhor para que Ele nos exalte nosso amor. Amém? Deus nos abençoe.